quarto vídeo de dicas e sugestões. Nesse vídeo nós vamos falar sobre gastos e quanto custa uma volta ao mundo. Tem diferença, gente, tem diferença. Porque o custo normalmente é fixo, você tem um valor para tudo, né? Mas quanto sai do bolso pode variar muito, dependendo da sorte do viajante, de por onde passa, de quem conhece. Então nós vamos falar sobre essas duas coisas, quanto custam as coisas e quanto saiu do nosso bolso. É quanto você gasta, mas quanto que é o valor daquilo. Vamos mostrar números, vamos mostrar nossa caixa preta, né, Flá? É isso aí. Frisando que esses são os gastos da nossa viagem, com todas as peculiaridades da nossa viagem, que podem variar de viajantes para viajantes, não existe um valor fixo. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2020, então se você está assistindo isso daí no futuro, os valores são os valores de janeiro de 2020 e podem variar futuramente também. Então é isso aí, puxa o vídeo, Flá. Esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre custos e gastos da nossa volta ao mundo de bicicleta para dar uma ideia de quem está pensando em fazer uma viagem longa de bicicleta ou dar a volta ao mundo, principalmente de bicicleta. A ideia desse vídeo não é falar sobre como financiar uma viagem. Talvez no futuro a gente faça isso, né, Flá? Talvez. Mas tem várias maneiras diferentes, então tem que ter um vídeo à parte sobre isso. A gente vai falar sobre quanto custa realmente as coisas e quanto a gente gastou. Milionários do Uzbequistão. Lembrando que depois, mais no final desse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre como reduzir custos. Porque você pode cortar ou não, porque a gente gastou um tanto, mas porque às vezes a gente gosta de uma coisinha a mais, mas não quer dizer que essa coisinha a mais seja necessária na sua viagem. Ei, depois de tanto tempo em Irã, Turcomenistão, ó, uma cervejinha. Sem cometer um crime. Então a gente gastou um tanto, você vai olhar lá, ó, ela gastou tanto com isso e tanto com esse extrinha. Se eu tirar esse extra, cabe no meu orçamento. Então pra você ter uma análise, analisa aí, né? E às vezes a pessoa não quer fazer uma volta ao mundo, mas quer fazer uma viagem grande no mesmo continente. Só por estar no mesmo continente já vai cortar vários custos que a gente teve por cruzar vários mares aí. E outro ponto é que uma volta ao mundo, o que seria uma volta ao mundo? Então, antes de começar com custos, lembrar que uma volta ao mundo você pode dar de duas maneiras. Você tem o globo, você tem norte, sul, e aí você pode fazer uma volta ao mundo assim, na linha do Equador, ou você pode fazer uma volta ao mundo passando pelos polos. Eu não conheço ninguém que tenha feito uma viagem de bicicleta, uma volta ao mundo passando pelos polos, mesmo porque eu creio que deve ser muito difícil cruzar essas regiões. Mas uma volta ao mundo nesse sentido, leste-oeste ou oeste-leste, é muito comum, várias pessoas já fizeram, é o que a gente está fazendo. Então a gente vai falar sobre isso, por quê? Porque uma volta ao mundo inclui você cruzar mares. Não tem jeito, para você passar de um continente para o outro, você vai ter que uma hora ou outra pegar voos, então isso interfere nos custos. Não dá para pedalar no mar, né? Então você vai ter que pegar um barco, um avião, né? Ou não sei. E isso interfere nos custos. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, antes de mais nada, subentende-se que quem estiver assistindo esse vídeo já tem uma bicicleta e já tem alguns equipamentos. Eu vou citar alguns custos aqui, mas nós não vamos colocar nos nossos gastos como a gente começou a viagem, como se a gente tivesse começado do zero sem nada de equipamentos. Não. Então eu vou só falar alguns custos aqui. Normalmente quem vai dar uma volta ao mundo já fez outras viagens menores e provavelmente já tem alguns equipamentos. Mas, supondo que seja a primeira viagem e vai ser uma volta ao mundo, então essa pessoa tem que investir numa bicicleta. Bicicletas têm valores que variam muito, muito. Tem gente que acha no lixo, tem gente que vai lá e compra da melhor marca possível. Né? Então... Nossa bicicleta, por exemplo, é uma Tandem e a gente fez ela com frame builder no Brasil. Estamos a 4.273 metros. O ar não vem, gente. Uma falta de ar enorme, muita subida. E esse daqui é o primeiro passo, acima de 4.000 metros aqui da Pamir. O Brasil não é uma das bicicletas mais caras. A gente já encontrou outro casal viajando de Tandem, com o que seria uma Tandem de ponta, assim, uma Tandem muito boa, que é uma marca americana, chama-se Comotion, e é muito cara. E então tem vários, pode variar muito. A gente experimentou ela e era maravilhosa. Nossa.
senhora. Então, realmente, tipo, supondo que um preço em média de uma bicicleta no Brasil vai sair entre R$1.000 a R$3.000. E aí, então a gente põe isso, os valores que a gente vai falar no vídeo também são valores em reais, em dólares norte-americanos, para a data que está sendo gravado esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado no começo do ano de 2020. Então, você que está assistindo esse vídeo aí no futuro, tente fazer uma correlação aí. A gente vai falar em dólares americanos também, porque oscila menos, é um dinheiro mais utilizado no mundo inteiro. Bom, uma bicicleta então varia no valor de $250 até o céu é o limite, né? Tem bicicletas muito caras, como a Flá falou, desse casal que a gente encontrou. Mas chuta aí que você vai gastar pelo menos $250 para comprar uma bicicleta. Vai gastar uns R$1.000 para comprar uma bicicleta que não seja tão fuleira, né? E assim, é uma bicicleta que normalmente é só bicicleta, porque aí você vai ter que gastar com bagageiro, com os alforjes, com os equipamentos que para complementar a sua bicicleta, né? Uma volta. Uma volta ao mundo é uma viagem considerada longa. Existem viajantes que fazem em período curto, um ano e meio, mas normalmente são pessoas que estão querendo bater o recorde. Então, normalmente uma volta ao mundo gira em torno entre 3 a 4 anos, para você dar uma volta lá aos 40.000 quilômetros e visitar toda essa parte aí, cruzar mares e tudo, e visitar realmente os países, conhecer. Uma viagem de 4 anos, se você fizer com uma bicicleta muito fuleira, ela vai te dar muita dor de cabeça, ela vai quebrar muita coisa. Então eu estou chutando aí o valor de R$1.000 ou $250, que é uma bicicleta para começar, mas que dá para você ir, entendeu? Dá para você fazer uma viagem longa com ela. E como a Flá falou, isso é só a bicicleta. Aí você vai comprar bagageiros. Poxa, você vai comprar um bagageiro, a gente já falou num outro vídeo sobre bicicleta de cicloturismo, vale a pena dar uma conferida lá para ver o que a gente acha que é legal. Puxei. Mas vai aparecer aí do lado, né, Flá? Do lado da cabecinha da Flá aqui vai aparecer o link para o vídeo. Mas você tem que ter um bagageiro, cara. Tem gente que viaja com bikepacking, mas a gente não conheceu nenhum cicloviajante dando a volta ao mundo de bikepacking. Porque você tem que ter equipamentos para frio e calor, então você precisa de mais espaço, então normalmente a galera viaja com alforge ou carretinha. E aí você tem que investir, ou na carretinha, ou você investe em alforjes e bagageiro. Então o mais comum é alforje e bagageiro. Os custos de um bagageiro, normalmente, que não vai te deixar muito na mão, é uns $30 pelo menos cada bagageiro. $30 um dianteiro, $30 um traseiro. E então você já põe mais $60 aí nessa conta. Você vai ter que ter alforjes. Você pode fazer alforje de plástico, que nem a galera que viaja, principalmente a América do Sul, usa. Com pote de maionese. Com pote de maionese e tudo. Ração de cachorro, eu vi também. Mas a gente também nunca encontrou ninguém dando uma volta ao mundo com esses potes. Tem. A gente nunca encontrou pessoalmente, mas a gente sabe que tem. A gente já viu fotos. É possível, é possível. Sim, é possível. E aí o seu custo vai ser baixíssimo. A gente vai falar aqui o custo mais ou menos de um alforje. A gente usa alforjes impermeáveis. Não é merchan, mas é da marca Arkel, não são Oakley, que estavam mais baratos quando a gente comprou na América do Sul. Canadense, né? Mas é uma marca muito boa. Mas falando, a gente tem alforjes no mercado nacional. Um que a gente conhece é o Corisco, que é fabricado no Brasil, é impermeável. Então a média de preço de um alforje no Brasil vai sair impermeável em torno de $100 o par. $100 o par. Isso na época desse vídeo são R$400 mais ou menos o par de um alforje impermeável, nos seus 20 litros cada um. Então dá para carregar bastante bagagem. Supondo que você vai precisar de 2 pares, você já põe aí $200. Então só para começar a tua bike com os alforjes, já deu 250, me ajuda aí, Flá, com mão. 250 mais 200. 450, Mas 550. Uns 550 a $600. Então para começar aí com a bicicleta para você conseguir viajar, você vai gastar. Você vai gastar uns R$3.000. Entre R$2.500 a R$3.000, entre $600 a $700 para começar. Ai, que burro, dá 0 para ele. Bom, a gente também supõe que você tenha já os equipamentos de camping. Se você não tiver, que aí é o mais comum a galera não ter, e aí ou fazer um upgrade quando vai fazer uma viagem muito grande, vai lá e compra tudo de novo, e investe em equipamentos melhores. Esse é um negócio que vale muito a pena você investir em equipamentos bons no começo da viagem, porque vai te dar menos manutenção, dor de cabeça numa viagem longa, né, Flá? A gente não começou, a gente já tinha alguns equipamentos, né? Mas no caso,
como é uma viagem longa, a gente acabou tendo que trocar no meio do caminho. Então se você tem a possibilidade de já ter um começo bom, né, vale a pena. Pra você não ter essa dor de cabeça depois lá no meio da estrada e falar, putz, minha barraca já não tá tão boa, meu fogareiro já não é tão legal, ou passar frio, né, porque não tem uma roupa muito bacana e tal. Lembrando que tudo quebra, gente. Uma viagem longa. Tudo, gente, tudo. Mas tudo, quando eu falo tudo, tudo mesmo. Tudo. A gente já tá gravando esse vídeo aqui, a gente tá em mais de 26 mil quilômetros pedalados e mais de 2 anos e meio pedalando. E quase tudo nosso quebrou já, né? Quase. Quase tudo. Mesmo equipamentos bons, assim, nossos quebraram. Então lembre-se que você vai, uma hora ou outra, você vai ter que fazer um upgrade mesmo dos seus equipamentos. Eles estragam, sacos de dormir estragam, barraca estraga, resseca, fica muito compactada, várias coisas. Então, várias coisas. Então, para começar essa conversa do camping, de equipamento de camping, quanto custam as coisas. Então, por exemplo, um saco de dormir. A gente acha que é legal investir num saco de dormir bom, pelo menos. Não precisa ser de pluma. O nosso hoje é de pluma, mas já foi sintético. Lembrando que o saco de dormir sintético fica volumoso, com o tempo compactando muito, ele vai perdendo. Ele é pesado, mais pesado que os outros, mas também tipo volumoso, mas é importante porque você não vai passar frio, sim, né? Aí é só ajeitar ali na bicicleta que vai caber. Vai ficar grande, vai, lógico, mas é importante. Se tiver a possibilidade de comprar um de pluma, que é um pouco mais caro, ele fica mais compacto e mais leve, né? Mas aí depende do bolso de cada um. Em viagens muito longas, diferente de viagem de 1 mês ou até 3 meses, chega uma hora que o conforto começa a fazer muita diferença. Então, se você viajar por muito tempo e dormir desconfortável toda noite, a viagem vai virar um sofrimento, você não vai estar legal para pedalar no outro dia. Então, vale a pena investir em bons equipamentos de camping. Quando eu falei equipamento de camping, equipamentos de dormir, principalmente, que é a barraca, saco de dormir e o isolante, né? Então, vai. Então vai, uma média aí geral para você ter uma ideia, é muito difícil você conseguir um saco de dormir bom por menos de 150 dólares americanos. Ou seja, é muito difícil você conseguir um saco de dormir bom por menos de 600 reais. A não ser que ele seja usado, seja de segunda mão, ou você, sei lá, pegou um super desconto e aí você consegue por menos que isso. Eu estou falando de sacos de dormir que aguentem temperaturas negativas e que sejam confortáveis para dormir, sabe? Tenham algumas especificações boas, porque às vezes você compra um saco de dormir muito genérico, que fala que é para aquela temperatura, mas nunca foi testado. E não vai com aquela cabeça falando, eu aguento frio porque eu já fui lá para o sul do país, que é mais frio. Não chega nem perto do que é realmente o frio. Então prepara mesmo o equipamento para o frio, porque você vai precisar. O isolante térmico, a gente já encontrou viajantes dormindo no chão, duro, direto, e eles estavam sofrendo, cara. Então a gente acha que vale a pena você investir no isolante, ele faz toda a diferença para te isolar mesmo do solo, para você não passar frio à noite, para você dormir confortavelmente. Depois... Porque às vezes o saco de dormir é bom, só que o isolante não, então às vezes vem aquele friozinho de baixo ali. Você, quando você deita em cima do saco de dormir, você compacta a parte de trás, você vai sentir frio. Então o isolante bom também, ele não vai te sair por menos de 30 dólares, estou falando dos isolantes mais simples. Se você quiser mais conforto, hoje a gente dorme com isolantes autoinfláveis, porque depois de um tempo eu durmo de lado, eu senti muita falta. Viajei mais de 2 anos com um isolante daqueles tipo Egg Crate, casca de ovo. Funcionava, mas era sofrido. Então, se você quiser isolantes melhores, é claro, você vai gastar muito mais do que isso, você vai gastar 40, 50 dólares para comprar um mais simples dos autoinfláveis. E aí também o céu é limite, existe Thermarest, existem outros isolantes, a gente está falando sempre da coisa mais simples. Tem uns que é só metade, que o pessoal tem um compridão, que você vai estar o corpo inteiro no seu isolante, tem outro que é só metade, você vai ficar só praticamente com as costas no isolante. Então depende do quanto que você quer carregar também e quanto você quer pagar nele, né? A barraca é super importante e existe uma galera que viaja muito com rede, principalmente em países mais tropicais.
Mas numa volta ao mundo vai ter muito lugar que você não tem onde pendurar sua rede, cara. Não tem árvore, não tem madeira, não tem tronco, não tem nada. E aí a barraca faz muita diferença, a barraca te deixa mais versátil. Eu acho que para quase qualquer ambiente você pode pôr barraca. Tem lugares que você só consegue pôr a rede. A gente até hoje não ficou em um lugar que a gente só conseguisse pôr a rede. E a gente nunca dormiu uma noite inteira numa rede até hoje, em mais de 2 anos e meio de viagem. A gente já tirou cochilo, já descansou à tarde, a gente carrega 2 redes, uma para cada um. Mas a gente só dorme na barraca todas as noites praticamente. Né? A não ser que a gente esteja na casa de alguém, como a gente está hoje gravando esse vídeo. Ou esteja num templo budista, alguma coisa que seja um ambiente fechado. Então a gente acha que vale a pena investir numa barraca. Existem vários tipos de barraca e, putz, é um outro assunto à parte. Mas também eu acho que uma barraca que tenha uma impermeabilidade e seja leve o suficiente, compacta para você viajar, boa, não vai te sair por menos de, sei lá, eu fiz uma cotação aqui, mas $150. Eu acho que $150 para 2 pessoas, nós somos 2, ou até para uma pessoa. Se você pagar muito menos que isso numa barraca, a qualidade é suspeita realmente. Tem gente que viaja com barracas muito simples, mas aí é bom sofre você ler sempre as qualificações, né? Quanto de água que ela aguenta, né? Quanto de chuva que ela diz aguentar, né? Se ela tem uma aerodinâmica, né? Para aguentar o vento, dependendo do lugar que você vai, se venta muito ou não, isso faz uma diferença. Né? Lembrando que essa barraca uma hora vai quebrar, você vai ter que substituir, acontece com É bom ter lugares coisinhas para reparo, né? Se furou, se quebrou a barrinha, né? Trocar zíper, né? Trocar zíper, a zíper sempre dá problema. problema. Lembrando que tudo dá manutenção, tudo pode dar problema. Bom, outro equipamento que também entra na parte de camping é o equipamento de cozinha, né, Flá? Então, você vai cozinhar muitos dias da sua viagem, muitos dias. Mesmo que você não queira, vai chegar a hora que não tem nada e você tem que fazer sua comida. Então, assim, o que você vai ter que investir? Eu acho que principalmente fogareiro. O resto você encontra em quase todos os lugares. A gente hoje viaja com panelas normais. A gente saiu com panelas de camping, feitas de silicone, com a base delas de alumínio. Era até que boas, né? Só que como diz, tudo quebra um dia. Chegou um momento que ela quebrou e a opção que a gente teve foi comprar uma panela normal, que a gente consegue desparafusar as alças para compactar na hora de guardar, mas é grande. Mas também a comida melhorou um pouco. Né? Sim. Então acho que o mais difícil é o fogareiro. É difícil, tipo essas panelas a gente comprou na Turquia. Mas se a gente fosse comprar um fogareiro de camping lá, já seria mais difícil do jeito que a gente gosta. A gente gosta de viajar com fogareiro a gasolina. Existem outros modelos, né, com a álcool ou a gás, né, mas a gente optou pelo gasolina por ser mais fácil de encontrar nos países que a gente passaria. Né? O Guru Olinto, que foi o primeiro brasileiro a dar a volta ao mundo de bicicleta, que a gente segue bastante as dicas dele, ele viaja principalmente com espiriteiras, né? Verdade. Ele tem o domínio da arte. Tem o domínio da arte. A gente gosta de viajar com fogareiro a gasolina, já conhecemos outros viajantes que viajam com um fogareiro que utiliza pedaços de madeira, fogareiro a gás, principalmente fogareiro a gás, tem muita gente que viaja com fogareiro a gás. Mas eu acho que o gasolina é o que te dá mais versatilidade. Nem em todos os lugares é fácil você encontrar álcool, para as espiriteiras a álcool. No caso dos países muçulmanos é mais difícil. Nem todo lugar você encontra gás é mais difícil ainda. E aí quando acaba aquele gás, onde que você vai descartar aquilo, sabe? Então o fogareiro a gasolina é muito versátil, cara. Em todo lugar do mundo você acha gasolina. E aí é um investimento que você vai ter que fazer para te tirar algumas dores de cabeça. Então um investimento multicombustível, um fogareiro multicombustível é uma boa. E sempre também tem a manutenção, porque às vezes o cabinho do coisa da gasolina também pode entupir, você tem que fazer a limpeza, tem que ter os equipamentinhos para limpar, né, e tudo mais. E aí quanto custa um fogareiro desse? Bom, isso aí varia muito. O nosso fogareiro, que a gente já tinha antes da viagem, ele é um fogareiro multicombustível chinês e ele dura até hoje. Até hoje, mais o melhor produto da China que eu já comprei até hoje. Então, ele foi a única coisa que não quebrou. Não. A mágicas para subidas. Proteína com leite condensado. Cara, quebrou a borrachinha, mas a gente conseguiu trocar. A que a maioria da galera usa, viajantes de muito longa, assim, tô falando de multicombustível, é o MSR, né? O Sperlite, aí tem vários nomes. E esses aí são os mais caros. O nosso, eu acho que na época a gente pagou uns $40.
sabe? Então você vai investir no multicombustível, espere pagar pelo menos $50, tem taxa de correio, essas coisas, e aí o céu é o limite também, vamos chutar um valor de um fogareiro, $50. Deixa $50 para o fogareiro. Panelas e outras coisas, utensílios simples de camping, você pode usar utensílios normais mesmo. Se você está viajando solo, principalmente. Né? Eu até comprei utensílios de tipo colherzinho de pau, e aí cortei, né, para ficar um pouco menor. Então uso o que seria o normal e mais barato. Voilà. Então, um resumão de equipamentos de camping de entrada, assim, você vai ter que ter uma barraca, saco de dormir, isolante, você vai ter que ter alguns equipamentos de cozinha, né? Então isso daí tudo tem um gasto inicial, tem um custo, você vai ter que você vai ter que comprar isso, a não ser que você ganhe, mas como a gente está falando de custos, a gente vai falar quanto custam esses equipamentos. Porque em algum momento você tem que comprar, ou comprou antes da viagem ou vai comprar para viagem. Então, um saco de dormir, você põe ali uns $150, pelo menos, de entrada, um saco de dormir de entrada, para você não sofrer muito. Mais uns $30, $40 de um isolante, mais $150 de uma barraca, isso preço de entrada de barracas razoáveis. Mais um fogareiro, põe mais $50. Então, tudo isso daí vai dar 150, 300, 330, 380. Põe $400 aí, meu, você vai gastar. Então na bike já deu 600, mais o equipamento de camping de entrada simples já deu mais 400, só aí são $1.000, que é mais ou menos R$4.000. Então esse é para você começar a tua viagem, assim, tem alguns equipamentos para começar a tua viagem. Um outro ponto que pega um pouco é roupas. Roupa é muito individual, cada pessoa usa uma roupa, mas tem alguns tipos de roupa que tem que ter, cara, porque senão você vai sofrer muito. Ou vale a pena muito. investir no caso das roupas para chuva, né? Uma jaqueta impermeável que seja um pouco respirável, né? Ou uma calça também impermeável. E isso vale um confortinho a mais na hora de pedalar. Mas lógico, tem gente que pedala com os plásticos mesmo, né? Depende do como eu falei, quanto você quer gastar. A dica de ouro de todo mundo que faz outdoor, né, esporte de aventura ao ar livre e tudo mais, é mantenha-se seco, mantenha-se quente, né? Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, principalmente para quem está pedalando. Lembrando que numa volta ao mundo de bike, é uma viagem muito longa, e por mais que você se programe, uma hora você vai se ferrar. Uma hora você vai pegar um clima que você não estava preparado. Mas eu me programei para passar só no verão pelos países. Impossível, esquece. A não ser que você fique muito tempo parado num país trabalhando, ou tenha dinheiro para ficar parado num país esperando o verão chegar no outro país. E mesmo assim você pode ser surpreendido. A gente falou, vamos passar o verão em Ushuaia, a gente pegou neve no verão no Ushuaia. Na altitude você vai pegar frio, mesmo no verão. Se for acima de 3.000 metros, como foi na Pamir, a gente pegou até neve. E era verão. No verão também na Pamir. 4.000 metros de altitude, não tem jeito. A gente pegou o final das monções no Sudeste Asiático, então pegou bastante chuva. Estamos na Nova Zelândia agora nesse momento do vídeo e a gente pegou frio à noite em alguns lugares. E chuva. Pegamos frio até temperatura negativa, porque acordou com gelo em volta da barraca. À noite. Então, não tem, por mais que você se programe... Tem lugares que pode ser surpreendido, né? Sim, é bom você ter os dois tipos de roupa. Normalmente todos os viajantes de longa carregam os dois tipos de roupa, uma hora ou outra eles mandam por correio para os outros lugares para eles pegarem lá e ficar carregando, mas eles têm esses dois tipos de roupa. Então, lógico, não precisa ser várias, mas você tem uma segunda pele, tipo essa, e uma jaqueta de pluma, ou uma sintética, né? E um corta-vento é uma das coisas mais essenciais, eu acho. Então, principalmente assim, uma capa de chuva, por mais simples que seja, a gente não está falando nem dos plásticos, nem das muito simples que rasgam muito fácil. Vamos falar de uma média, vai. Transpirável. Talvez um pouco transpirável, né? Então essa capa de chuva vai te custar no mínimo, $20, $30. No mínimo, assim. Tô te chutando a mais simples de todas, sem falar das que vende, assim, realmente na rua, só por emergência. Mas uns $30 você vai acabar gastando. E uma roupa de frio, assim, uma blusa de frio que consiga te fazer ficar quente no frio mesmo,
eu vou te falar que é uns $100. Pelo menos, uns $100. Uma boa, né? Uma boa. Porque aí você fala, ah, mas eu consigo comprar uma bem simples, consigo fazer amontoar um monte de roupa uma por cima da outra. Nem sempre é tão eficaz, eu tô te falando de uma sintética boa ou uma com... Enquanto isso, no frio da Patagônia... Tá frio, Flávio. Tá frio, Flávio. Tá tudo frio. É lógico que você pode investir menos de $100 e comprar umas outras roupas e colocar uma por cima da outra e colocar a capa de chuva e fazer várias camadas, funciona. O Mas... aquecimento por camada. Também tem uma segunda pele, um fleece e um corta-vento. Né? Então como a ideia de falar de custos, esses são os custos de algumas coisas. Tipo, uma calça vai girar em torno de $50 a $100 também, uma calça boa de frio. E que seja versátil, seja resistente. A gente usa sandálias para pedalar, sandálias de trekking. Então essa daqui é uma sandália de trekking que a gente usa. Mas ela é boa. A gente comprou ela no Sudeste Asiático, a gente tinha outras parecidas, a gente sempre que pode compra essas porque eu consigo usar sem meia e ela é bem respirável e ela seca facinho e ela é bem resistente. Então a gente tem uma sandália de trekking para pedalar e a gente tem um boot. Para pedalar, putz, pode ser qualquer coisa. Tem uma galera que pedala com grocs, tem uma galera que pedala de chinelo, tem uma galera que pedala com tênis comum. Mas é bom ter um par de alguma outra coisa, porque às vezes no não frio... precisa. Aí que a gente gostou do boot, a gente aproveita pra fazer alguma trilha, alguma coisa, a gente tem um sapato apropriado. Mas antigamente, quando eu não tinha um boot, eu usava um tênisinho normal pra andar na cidade e tudo mais, já tava bom demais. Todos os viajantes de longa que a gente conheceu, todos têm um boot. Todos. Ou uma galocha, mas eles têm alguma coisa impermeável para manter o pé seco, porque pega neve, pega frio, pega chuva. E é o que a Flá falou, às vezes você chega com o tênis molhado na cidade, aí você vai fazer um trekking, ou você quer descansar e pôr um tênis seco, é sempre bom ter um par. E a maioria das pessoas investem num boot. Então pense que um boot aí que seja resistente à água, nem estou falando de boots impermeáveis, vai te custar no mínimo $50. Então, R$200, pelo menos. Mais dinheiro indo embora. Pelo menos. Se você for comprar um boot bom, aí você pode pensar em $200. Esse é o limite, né? $150. Um boot realmente impermeável e de qualidade. Bom, de outros custos que tem, são custos variáveis, que a gente não vai entrar em detalhes, tipo supermercado, varia muito de país para país. Hospedagem. Varia muito, tem gente que acampa mais, tem gente que fica mais em hotel. Então é lógico. Tem gente que dá sorte, né? Se você acampar mais, se você ficar mais em warm showers ou couchsurfing, a gente acampa bastante, o máximo que dá, você vai gastar. Você vai gastar menos. Mas como eu falo, é um gasto variável. Pode ser que você vai gastar com hospedagem, pode ser que não, né? Mas tem alguns gastos que é mais difícil de sair, né, Thiago? Sim, são o que a gente pode chamar de custos fixos. Tem alguns custos que não tem como você fugir numa longa viagem de bicicleta. Por exemplo, o primeiro deles, você quer sair do Brasil sem ser América do Sul, que a América do Sul às vezes não precisa do passaporte. Mas você vai para um outro continente, você vai precisar fazer um passaporte. E é um custo. Sim, o preço do passaporte brasileiro no momento desse vídeo, em dólares americanos daria mais ou menos $60 americanos, em reais, se não me engano, são R$250 mais ou menos. Então, não tem jeito, você não vai conseguir escapar, você vai precisar de um passaporte. Como que você vai sair, né, do país? Você pode sair pedalando até um trecho, como a gente fez, a gente foi pedalando até onde deu, lá embaixo, no Ushuaia, mas... Mas chegou uma hora que você tem que cruzar os mares. E aí tem o aéreo. Não conheço ninguém que tenha pegado carona de avião. Existe ou uma opção aéreo ou opção marítima. Tem gente que pega cruzeiro, tem gente que pega navio cargueiro, mas tudo tem um custo. Tem gente que faz, né, trabalha em veleiros também, né, é uma forma possível. Pegando uma carona em veleiros é possível, tem seus riscos, mas é possível. Mas a gente vai falar da maneira mais comum aqui, que é o aéreo. Então, citando o aéreo, que é o que... se você for optar pelo aéreo, é muito difícil você conseguir fugir do gasto. Você vai ter que pagar por isso. Lembrando que no aéreo você tem que levar sua bicicleta. E também pode ser um gasto. E é um gasto. Então, eu vou pôr um exemplo aqui. Quanto custa um voo Brasil-Europa? Um voo Brasil-Europa hoje, no momento desse vídeo, se eu for comprar um pouquinho antecipado, uns 2 meses antes, eu vou pagar, São Paulo, Amsterdã, mais ou menos $600 por pessoa. Dá uma média de R$2.500. Isso só ida? Só ida. Normalmente o preço da ida e volta é quase o mesmo, mas supondo que vai só uma pessoa. E a bike? Tem que levar a bike, lógico, né? Tem gente que pega a bike no lugar, mas
se você, supondo que você está levando a sua bike sempre com você, a maioria das suas empresas, essa é uma média, a maioria das empresas cobram $100 por bicicleta. Elas... Elas colocam a bicicleta como equipamento esportivo e aí elas deixam você levar uma caixa um pouco maior do que o normal. Algumas empresas aceitam que você leve a bicicleta como parte da sua bagagem que você tem direito a levar lá no porão. Porém, você tem que deixar essa bagagem dentro dos limites máximos que são quase impossíveis para se fazer uma bicicleta caber dentro dos limites que eles falam. Tá, você pegou o avião, então você já tem esses custos do aéreo, você tem os custos do teu passaporte que você mandou fazer, e aí você chega em países que você precisa de visto. Nem todo país deixa brasileiro entrar com visa on arrival sem pagar nada. Não é todo país que gosta de futebol. Então lembre-se que numa volta ao mundo você tem que colocar em conta os custos do visto. Sim, e só pra você ter uma noção, eu marquei aqui o quanto que a gente já gastou de vistos em 915 dias de viagem. A gente gastou em média em reais R$3.200 de vistos, ou seja, uns $800 para mais. Não tente entrar em outro país de maneira ilegal, não vale a pena. Então tem que fazer o visto. Muitos desses vistos hoje em dia são feitos pela internet, mas são pagos. E lembrando que não é só o visto, você tem alguns gastos burocráticos. Às vezes você tem que se deslocar para outra cidade que tem a embaixada. Quando você está viajando, nem sempre tudo dá para fazer pela internet. Às vezes você tem que ir na embaixada do país seguinte, no país anterior, e aí tem um gasto. E aí também tem gastos, que eles vão pedir xerox, vão pedir foto 3x4 ou foto 4x6, se não me engano, não sei se usam. Mas cada embaixada às vezes tem uma medida diferente, então você tem que pesquisar tudo isso. E tem um gasto, querendo ou não, para as fotocópias e essas fotografias extras, né? E só para ter uma noção também falando do aéreo, né? No caso, como a gente viajou e usou para cruzar os mares o avião, a gente gastou em média de R$22 mil com aéreos, tá? Passagens de avião, ou seja, uns R$5 mil. Não, $5 mil. Nesse gasto de $5 mil está incluso os gastos que a gente teve com a bicicleta, se não me engano. Porque quase todas, na verdade todas as vezes a gente teve que pagar alguma coisa a mais por ou excesso de peso ou excesso das dimensões da caixa da bicicleta. Lembrando que todos esses gastos que a Flá está falando são gastos para duas pessoas. Então nós dois gastamos $5 mil. Então se você está viajando sozinho, são uns $2.500. E os gastos de visto é a mesma coisa, para nós dois. Então pega esses valores e divide por 2, que aí você vai achar o valor solo. Bom, nós somos brasileiros e nossa conta está no Brasil. Existem brasileiros viajando que têm contas no exterior e aí muda um pouco. A gente vai falar do que é mais comum. É o brasileiro que tem toda a parte bancária dele no Brasil e está viajando o mundo. Então você viaja o mundo, normalmente a gente... Como que leva o dinheiro, né? Ninguém mais usa travel check. Uma hora ou outra você vai precisar sacar dinheiro em algum lugar. Então tem duas maneiras principais, que é o cartão de crédito e o Money Card. A gente tem os dois. E lembrando que quando você tem um cartão de crédito, você tem que pagar uma taxa, que é a anuidade do cartão. Então isso entra num gasto. O outro gasto fixo, que não tem como fugir, são as taxas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que no Brasil hoje, no momento desse vídeo, é praticamente 6,5%. Então tudo que você faz aí no exterior, saques, compras, tudo você tem que pôr mais 6,5%, e isso aí mexe no orçamento, né, Flávia? E na hora do saque também, às vezes você tem taxa no país. Por exemplo, tem países que taxam pela porcentagem do quanto você está sacando, e tem países que é um valor só, independente do valor que você está sacando. Na Tailândia, se eu sacasse R$5, era o mesmo valor de taxa que eles iam me cobrar se eu estivesse sacando R$500. Essa não é a taxa do governo brasileiro, mas essa é a taxa do próprio banco que é dono da máquina lá que a gente sacava. Então, além do IOF, a gente tinha que pagar uma média de $7 cada vez que a gente sacava dinheiro na Tailândia. Sim. Então, tudo isso daí, então, isso você tem que funciona. saber em cada país que você está indo. A maioria dos países existe essa taxa nos caixas eletrônicos também. Outro custo variável, mas, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo para vocês graças à nossa máquina fotográfica, que também filma. Então, numa viagem longa, a maioria das pessoas levam algum equipamento para registrar alguma coisa. É muito Desde difícil. que seja um celular ou uma câmera fotográfica, uma GoPro, né? Cada um escolhe meio que quer. Tem gente que leva câmeras profissionais, e aí... Tem gente que leva drone, mas aí varia o muito. sonho do Thiago. Mas
A gente já conheceu viajantes viajando assim com um celular daquele que só manda mensagem de texto, tipo, não tira foto nem nada, mas é muito difícil, muito difícil. Então, supondo que você queira ter um celular para se comunicar... E para usar o GPS. E para usar o GPS, entra aí dentro também o gasto com SIM card, varia de país para país, então a gente não vai tocar tanto nisso, mas a média é entre 10 a 20 dólares por mês, para 2 a 5 gigabytes. E um celular você não vai pagar menos do que 100 dólares, um celular smartphone razoável, uma câmera também é no mínimo esse valor, então é por aí, varia, os eletrônicos variam muito, vai tudo entrando na conta. Lembrando que até hoje todas as nossas câmeras já estragaram, então a gente teve que substituir durante a viagem só um celular que está aguentando o firme, mas também já está tudo quebrado. Só para vocês terem noção, em 915 dias de viagem, a gente já gastou quase 10 mil reais com equipamentos, tanto equipamentos de câmbio quanto equipamentos eletrônicos. Então nessa conta da Flá, ou seja, uns 2 mil dólares. Mais ou menos 2 mil dólares, nós dois, ou seja, 1.000 dólares cada um, a gente gastou em 2 anos e meio de viagem, substituindo equipamentos de tudo que a gente tem, tanto equipamento de camping, que eu falo aí, equipamento de camping é barraca, equipamento de dormir. Já trocamos a barraca 2 vezes, o saco de dormir 1 vez, isolante 3 vezes, e assim vai. E alguns eletrônicos, as máquinas fotográficas quebram, porque tem muita vibração, é muito tempo, e aí a gente substitui. Isso depende um pouco de sorte e azar, né? No caso a gente teve muito azar com as câmeras, quebrou várias assim seguidas, uma por ano mais ou menos, né? Mas aí uma conta, um gasto que como o Thiago gosta e que a gente acabou. A gente não usa câmeras profissionais, nem semi-profissionais, mas também não são câmeras tão simples, a gente gosta de pelo menos conseguir filmar em uma qualidade boa, então acaba entrando nesse gasto aí de 2 mil dólares até hoje em substituição. Mas se você não liga, você também pode excluir esse gasto da sua conta. Falando em gastos de reparo e de substituição, tem um custo fixo, isso aí a gente pode pôr como um custo fixo, que é muito difícil você fugir. A não ser que você tenha muita sorte, ou peça sempre em bicicletarias para pessoas te darem peças usadas e você vai substituindo pelo caminho. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas a gente vai pôr como um custo fixo porque o mais comum é você ter que comprar coisas durante a viagem para substituir. As correntes da bicicleta, catraca, pé de vela, pedal, pneu que rasga, câmara de ar que fura, tudo com o tempo vai estragando. Então isso daí também entra nos gastos, né? E aí, Thiago, o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu é que o jumento aqui viu que estava um barulhinho estranho na roda, mas deixou para lá por um bom tempo. E aí eu desmontei a roda direito agora, abri o cubo, né? Esse daqui é a parte que segura, na verdade, o cassete. E ele não está funcionando, estava tudo quebrado, já tudo destruído por dentro. A roda girava em falso, já você pedalava, ela não girava mais. E aí eu tô aqui num posto de gasolina, a uns 65 quilômetros da cidade mais perto, e uma cidade que com certeza vai ter um cubo para eu poder trocar. E aí vamos tentar pegar uma carona amanhã. Hoje a gente monta acampamento, come para ficar feliz, e amanhã tenta resolver isso aqui, porque hoje vai ser impossível. Esse tipo de coisa nunca acontece na frente da bicicletaria, né? Sempre no final de semana, no meio do nada, né? No meio do nada. Hoje é um sábado, amanhã é domingo, sempre assim. Mas é isso aí, pessoal. E isso aí entra naquela conta. E aí depende da sua sorte, né? Porque tem hora que a gente pode ganhar, a gente já ganhou o pneu, mas também a gente já teve problemas com o pedal no meio da estrada e a gente teve que comprar um pedal velho por 40 dólares. Aqui no Nova Zelândia. Então isso depende muito da sorte, mas também tem que estar aí com um dinheirinho reservado para um plano B, caso você não consiga ganhar, você tem que comprar. Lembre-se que esse é um custo fixo que existe. Todas essas coisas têm preço. E mesmo que você saiba fazer toda a manutenção da sua bicicleta, uma hora ou outra você vai ter que comprar peças que vão estragando, raio, roda. Então isso daí entra um pouco na conta também. Bom, a gente falou, né, Fly? A gente não falou quanto que a gente gastou no final das contas. Quanto que a gente gastou nessa viagem. Por que eu tô gravando esse vídeo também? Antes de começar a viajar, isso é uma coisa que a gente procurou muito e a gente teve dificuldade de encontrar. Valores. Muitos viajantes têm uma ideia de quanto eles gastaram, mas a maioria não anota. Anota com o cuidado que a Flá anota. Então a gente tenta anotar tudo, registrar tudo, desde gasto com visto, com foto, com tudo.
Então tudo isso vai entrar nessa conta, nesses números que a gente vai expor agora para vocês. Não se assustem, isso são números do nosso tipo de viagem, nosso estilo de viajar. E a gente vai falar sobre as opções para reduzir esses gastos também, né? Como eu tive dificuldade de encontrar esses gastos antes da viagem, principalmente pessoas do Brasil, a gente acha algumas coisas em sites estrangeiros. A gente vai falar os nossos gastos aqui para dar uma ideia de quem quiser viajar, de quanto que um outro casal gastou em reais. Porque às vezes os valores são só em dólares, a gente vai falar em dólar também, mas em reais. Antes de falar o total, eu só queria falar assim que a nossa pretensão era gastar uns R$25, né, por pessoa, mas no caso a gente viu que depois em países mais caros esse gasto aumentou e a gente acabou mudando. E hoje em dia a gente está com um gasto de R$60 por pessoa, no caso $15 por pessoa. A gente pretende nos próximos países da América do Sul reduzir esse gasto, mas vamos ver, né, mas por enquanto tá assim. Então o total em 915 dias de viagem a gente gastou já mais de R$110 mil. Ou seja, em torno de $28.500. Lembrando que esse é o gasto para duas pessoas. Ou seja, uma média de $15,50 por pessoa, né? Ou seja, R$60 por pessoa. E isso, né, nessa condição dos países mais caros, com essa quantidade de vistos que a gente teve, com as passagens aéreas, tudo incluso. Né? A gente pretende, com a diminuição, a redução dos gastos com hospedagem que a gente teve inesperados aqui na Nova Zelândia e em alguns lugares do Sudeste Asiático, reduzir isso na América do Sul e reduzir esses gastos. Né? A gente não fugiu muito da média geral. Antes de começar a viajar, eu pesquisei bastante nos sites estrangeiros. A média, esses valores, é lógico, oscilam muito, né? Tem gente que não gasta quase nada e tem gente que gasta muito. Né? Mas a média geral, o mais comum, a mediana, era de mais ou menos esse valor que a gente está falando, entre 15 a 20 dólares americanos por pessoa por dia, isso incluindo tudo. Então a Flá pegou o nosso gasto total, que ela falou aí, que foi de 110 mil reais, que é aproximadamente 25 mil dólares, então pegou esse gasto de 25 mil dólares e dividiu por 915 dias. E aí ela teve o gasto diário por pessoa por dia, né? Gasto diário por pessoa por dia. O gasto diário por pessoa, né? Então isso daí é para vocês terem uma ideia. Então em 915 dias, parece que o valor é muito grande, lógico, a gente fala, é um valor grande, né? 110 mil reais. Então a gente falando para uma pessoa, isso seriam 55 mil reais mais ou menos. Então supondo que você quer fazer uma viagem de quase 3 anos, passando por vários lugares do mundo, gastando 53 mil reais, aí você vê se é muito caro. Lógico que os gastos, assim, tem os gastos variáveis que vai depender do país. Tem país que é proibido acampar selvagem, então a gente optou por, nesses países, não estar fazendo esse tipo de acampamento. Ou a gente pede para locais para ficar, mas aí depende de sorte, se ele vai te receber ou não. Então você também tem que ter um plano B. Tem países que a hospedagem, que a gente se deu o luxo, né, de ficar um pouco mais em hospedagens pagas, que nem no Sudeste Asiático. Apesar de ser possível acampar lá, a hospedagem era mais barata, mas se você for acampar todos os dias, você vai ter um gasto com isso. Tivemos o azar de não conseguirmos muita hospedagem em templos budistas lá, como dizem, né, que é mais fácil, mas no nosso caso a gente não teve tanta facilidade assim. Ô Flá, pode vir por aqui. E optamos também por hospedagens pagas. E alimentação, tem gente que em alguns, até nos aplicativos, né, de hospedagem solidária como Couchsurfing, Furnishower, as pessoas acabam às vezes oferecendo um jantar, ou às vezes não, então isso também depende da troca. Então você não vai contando já com esses, né, já vai contando com esses gastos que você pode ter. Bom, então esse número de 25 mil dólares para 915 dias, a gente pode dissecar esse número só para vocês terem uma ideia. Tá bom, mas vocês gastaram quanto com cada coisa? Mais ou menos, mais ou menos. Então, a Flavinha, que é a mulher dos números aqui, para vocês terem uma ideia, vamos falar em dólares americanos aqui, foram 25 mil dólares americanos, mais ou menos, até hoje. 28 mil, vai. 28 mil, 28 mil dólares americanos até hoje, dividido por 915 dias, né, de total. Então, quanto a gente gastou com o aéreo em dólares?
O aéreo em dólares foi em média de 5 mil dólares, como eu tinha falado, ou seja, 22 mil reais. Com alimentação, né, a gente gastou 9 mil dólares, ou seja, uns 37 mil reais, tá? Com isso que a gente fazia a própria comida, a maioria das vezes a gente faz o almoço e a janta, e algumas vezes a gente acabava ganhando de essa alimentação entra as nossas compras de supermercado. Sim. Não é que a gente vai ficar indo no restaurante e gastar. A maioria das vezes é a compra no mercado para fazer o jantar. Com hospedagem a gente já gastou 3.500 dólares, ou seja, 15 mil, mais de 15 mil reais, ou seja, isso também depende do país. Tem um país como a Argentina que praticamente a gente nem pagou hospedagem, a gente só acampou ou ficou na casa das pessoas que nos recebiam. E teve países que a gente teve que pagar para o camping, no caso aqui como a Nova Zelândia, ou alguns até para nossa, como fala, sanidade mental, no caso da Pamir, quando tinha um vilarejo com uma guest house, às vezes a gente optava para tomar um banho e descansar, porque eram dias difíceis. No yurt, eu queria ficar no yurt. E com lazer, né, a gente gosta de dar um passeio num parque entrada num parque nacional, museu, foram um médio de 1.000 dólares, ou seja, 4.300 reais, mais ou menos. O turismo, né, os gastos assim com turismo. De equipamentos, como eu tinha falado, uns 2.000 dólares, ou seja, 10 mil reais, com equipamentos como barraca, sacos de dormir, câmeras, equipamentos eletrônicos, etc. E os vistos, que foram 800 dólares, ou seja, mais de 3.200 reais, com os vistos, né, principalmente para países do Sudeste Asiático, que tem como o Vietnã, o Laos, Camboja, tem os revisas para o Tajiquistão e Nova Zelândia também, que agora também tem um formulário online. Você tem visto para os Estados Unidos. Né? Então... Bom, a gente falou todos esses números, falou esse valor de 28 mil em 915 dias de viagem, talvez assuste um pouco, mas é um valor bem realista, né, Flávia? É um valor assim que, se você for ver, não é uma média tão fora da maioria dos viajantes de longa que estão dando a volta ao mundo, que é de 15 dólares por pessoa por dia. Mas supondo que você não vá fazer uma viagem que você tenha que cruzar mares, continentes, não tenha que pegar visto, tipo, o mais comum, que seria o mais comum aqui na nossa América do Sul, que seria viajar a América do Sul de bicicleta, mesmo que seja o mesmo tempo que nós aqui, 915 dias de uma viagem pela América do Sul de bicicleta. Então você já conseguiria cortar vários desses gastos. Se você tirar os gastos de vistos, os gastos de aéreo e até mesmo o gasto de hospedagem, porque na América do Sul, no caso, foi mais fácil pra gente achar uma hospedagem solidária ou acampar selvagem, você pode tentar fazer isso. Seria um gasto de 18.700 dólares, né? Tipo, então de 28 mil para 18 mil é menos de 10 mil dólares. Né? Você gastaria 10 mil dólares a menos. Ou seja, de 110 mil reais você cairia para 74 mil reais e 800. Lembrando que esse valor é para duas pessoas. Duas pessoas. Se eu dividir por 2, vai dar em média 37 mil reais por pessoa para quase 3 anos de viagem. Se você pegar esse valor em dólares e dividir por 915 numa viagem pela América do Sul, a gente não tirou turismo, a gente não tirou gasto com alimentação, supondo que a pessoa comesse, preparasse a comida e também fizesse um turismo de vez em quando, o gasto dela cairia por pessoa para 10 dólares por dia, cairia para 40 reais por dia por pessoa. E a gente sabe que tem gente que viaja com menos que isso até, então varia muito, a gente está dando uma média, assim, das uma pessoas, viagem até relativamente, assim, lógico, você não tem um luxo total, mas tem um mínimo de conforto, uma média de 10 dólares por dia. Então, esse é uma ideia, para vocês terem uma ideia de que valor buscar para se planejar, talvez, para uma volta ao mundo, para uma viagem mais longa. E se for viajar à América do Sul, o valor menor é mais aplicável, obviamente, porque você não vai ter gasto com visto, com aéreo, com algumas outras coisas que a gente teve em outros países mais caros, né, que a gente passou. Principalmente a Europa e agora a Nova Zelândia, que é bem... Galera, estou terminando aqui de editar o vídeo e, como palavras finais, eu queria deixar que a ideia desse vídeo nosso foi passar alguns números nossos da realidade da nossa viagem. São números que a gente sabe que podem ser valores muito altos para muitos viajantes, o valor de 15 dólares por dia por pessoa, ou 60 reais por dia por pessoa, é um valor alto, a gente sabe disso.
Numa volta ao mundo a gente gasta um pouco mais do que numa viagem mais tradicional ou numa viagem dentro de um país só. Então a ideia com esse vídeo não é falar que se você não conseguir ter 15 dólares por dia para gastar, você não vai conseguir fazer esse tipo de viagem. Isso não existe. Existem valores variam muito de cada tipo de viajante. Esse é um valor nosso, do nosso tipo de viagem. A gente gosta de um pouco mais de turismo, a gente gosta de beber uma cervejinha de vez em quando, a gente gosta de visitar muitos parques, muitos museus, e tudo isso daí tem um custo. Tem viajantes que viajam com muito menos que a gente, fazem viagens muito interessantes, se divertem, aprendem muito com isso. Tanto volta ao mundo, tem viajantes que viajam com uma média de 5 dólares por dia por pessoa, incluindo tudo, que é uma média baixa. Um deles é o Biciclão, que cita esses números. E tem viajantes nacionais também, tem viajantes brasileiros que fazem viagens muito mais econômicas do que a nossa. São viagens predominantemente pela América do Sul, ou América do Sul e Central, e eles têm uma média bem baixa. Algum deles tem média de 5 reais por dia por pessoa. Mas a média gira em torno de 5 a 20 reais por dia por pessoa. Entre eles a gente tem Pedarilhos, Coragem na Bagagem, Perna de Aço, que também tem uma média bem baixa, bem econômica. Então a gente vai deixar também o link embaixo do nosso vídeo para essa galera aí que faz uma viagem mais econômica, tá bom? Bem caro. Cálculo na mão, pensa aí onde você vai, o que você vai fazer, quanto tempo que você vai querer, faz o cálculo diário e ó, guarda dinheirinho e bora pedalar, gente! Um abraço!